Alô, escuto, Alberto, alô, escuto. Olá, Tiago. Boa noite. Estamos em boas condições, podemos então arrancar, parece-me, com a lenga-lenga do costume. É já a edição número 54, a edição de 17 de julho de 2023, que, como se tornou hábito desde há cerca de, acho que esta é a terceira semana, não é, Alberto? Estamos a estrear à Acho que sim, à segunda-feira, segunda-feira. acho que é já a Sim, terceira sim. semana, estamos a estrear à segunda-feira às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central. Subscrevam o canal, as subscrições continuam a crescer a bom ritmo. Nós não temos noticiado ultimamente que o espectador número 100 mil receberá um valioso apartamento no Algarve. Agora talvez faça sentido falar nisso porque estamos em tempo de férias e está mais calor e pode ser que seja mais apelativo. Vamos em cerca de 6.500 subscritores, portanto não se esqueçam, o subscritor número 100 mil receberá então esse valioso apartamento. É capaz de haver aqui alguns pormenores legais que nós não estamos a esclarecer neste momento, mas depois mais para a frente, quando estivermos mais Entre eles o próximos desse facto de evento. a promoção ser falsa, não é? Sim, mas esse é um detalhe, se calhar até há outras coisas mais importantes que convém salvaguardar, mas essa é uma delas, sim. E portanto continuem-nos a seguir no YouTube e subscrevam o canal, até para poderem ser avisados. Acho que há para lá uma campainha, o que é? Toquem na Uhum. campainha. Alguém que vocês não conhecem vai falecer, mas pelo menos subscrevem o canal e depois são avisados quando houver novos programas. E podem também, e devem, deixar os vossos comentários no nosso canal do YouTube, além de que, depois de verem no YouTube, devem escutar o programa em podcast em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e em todos esses sítios poderão constatar que o Azeite Talismã continua, como sempre, a apoiar a lenga-lenga do costume, e é isso que nos permite continuar a produzir este fantástico, segundo alguns, fantástico, segundo uma pessoa que nos é próxima, fantástico conteúdo que é a lenga-lenga do costume. Alberto, nós tivemos uma semana cheia e por acaso o programa desta semana, nós vamos falar de justiça, para dar aqui uma ideia aos nossos espectadores do que é que se vai passar esta semana e para os prender também. Vamos falar de justiça, vamos falar de estupidezes em torno de condições meteorológicas e vamos falar de estupidezes em torno de regimes ditatoriais e, portanto, vai ser um programa muito cheio, há muito tema para abordar. Mas vamos começar com um tema que vem um bocadinho na sequência de um outro assunto que falámos a semana passada, porque, e aqui temos que fazer o meia-culpa, porque nós a semana passada, na sequência daquela reunião informal do governo no Palácio de Monserrate, em Sintra, nós fizemos pouco de uma declaração mais eu até por acaso, Alberto, não te quero assacar responsabilidades Muito por este obrigado. assunto. Sim, fiz pouco do facto do Primeiro-Ministro, na sequência da saída do então Secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, por suspeitas de corrupção. Eu fiz pouco de uma declaração do Primeiro-Ministro que foi a seguinte, e estou a citar: deixemos a justiça funcionar. Eu fiz pouco desta declaração de António Costa, achei que realmente é realmente preciso ter lata para nos dizer, para deixarmos a justiça funcionar, sabendo como é que a justiça funciona em Portugal, mas a verdade é que, e isto é uma bufetada de luva branca que eu levei, esta semana a justiça fartou-se de funcionar, porque houve o caso daqueles altos dirigentes da Altice, não é isso, Alberto, que Uhum, foram, que uhum. foram detidos, e houve também o caso de Rui Rio. Portanto, a justiça funcionou forte e feio esta semana. Curiosamente, não funcionou em nenhum daqueles casos, sei lá, que envolvem ex-primeiros-ministros do PS ou ex-secretários de Estado do Partido Socialista, mas funcionou, por exemplo, em relação a Rui Rio, que foi alvo de buscas em sua casa, buscas que incidiram também acho eu, sobre a sede do PSD, por força de umas pretensas ilegalidades lá com epá, eu nem percebi muito bem, confesso, Não, nem percebi muito também bem. não. Também não. O próprio Presidente da República, que é um jurista e o mais alto magistrado da nação, parece que emitiu para lá uma opinião que também não é muito correta, porque diz que isto é meio... Enfim, tem a ver com dinheiros que o PSD usou para pagar, eram Uhum. dinheiros para serem... para pagar despesas do grupo parlamentar, mas que o PSD usou para despesas do partido, enfim.
Pode ser que haja ilegalidade e, obviamente, se há, tem que ser investigada. Mas pronto, não deixa de ser ligeiramente irónico que no meio de todas estas salganhadas que envolvem casos de pertença à corrupção, tenha sido este o caso que mereceu destaque esta semana e que destaque, porque foi aparatosa a chegada à casa do Rui Rio e depois o Rui Rio à janela. O Menina Estás à Janela do Rui Rio, esta versão foi muito engraçada. Alberto, o que é que te pareceu tudo isto? A justiça Não, está a funcionar, disso não há dúvidas, não é? está a funcionar, infelizmente funcionou num caso em que parece que o cidadão comum não sai, mesmo a confirmar essas acusações de que o Rui Rio foi algo, não é? Acho que não é nada que prejudique alguém, que prejudique o cidadão, que qualquer um de nós saia a perder desta passagem de dinheiros que são destinados a um fim, depois vão parar para outro fim, igualmente partidário. Sinceramente, se as ilegalidades cometidas no país fossem estas, acho que o país estaria de parabéns. E Teríamos não pai na teria, Dinamarca, acho eu. pelo menos. Acho que não seria por aí. E depois parece-me, quer dizer, a pessoa que eles escolheram, lá está o bode expiatório que eles escolheram, pareceu-me. Não é muito credível, porque o Dr. Rio foi talvez o pior líder, um dos piores líderes, e há outros candidatos fortes, a pior líder do PSD, da história do PSD. Certo. Pelo menos rivaliza ali com mais 2 ou 3 que me estão a ocorrer. Mas se há coisa que o Dr. Rio me parece é honesto, sinceramente parece-me, e aquela fama que ele tem de rigoroso nas contas, isso, não me parece que seja só fama, parece-me que isso corresponde mais ou menos à realidade. O homem foi presidente da Câmara do Porto e tentaram todas as maneiras apanhá-lo em falso, digamos. Ele foi presidente durante os 3 mandatos, não é? 12 anos, portanto, e nunca conseguiram apanhar absolutamente nada, ou uma coisa que fosse relevante. E num presidente de Câmara que estava a ser tão escrutinado como provavelmente nenhum outro presidente de uma Câmara significativa foi, não ter sido apanhado em nada de relevante, acho que quer Sabes que dizer as alguma câmaras coisa. também, as câmaras por norma são níveis de poder onde também não acontecem assim muitos casos Não, são. passíveis de levantarem suspeita. Portanto, é possível que também o Rui Rio tenha beneficiado desse facto. E na sequência disto tudo, Alberto, e mais provavelmente na sequência até das nossas críticas da semana passada na Lenga-Lenga do Costume, o Primeiro-Ministro sentiu necessidade de vir escrever um artigo para o Observador, escrever um artigo no Observador intitulado Desvalorizo a corrupção. Foi o título, enfim, Esse é o título do artigo? Não reparei. desvaloriza a corrupção, é exatamente isto. Que mau título. Pois, eu li, assim, o título não será dos mais felizes. O que me leva a acreditar que o artigo foi mesmo escrito por António Costa, porque realmente é muito pobre a escolha do... Porque quer dizer, desde logo é uma pergunta, não é? Parece que está a pedir parece que está a pedir uma Está a pedir uma resposta, não é? opinião. Sim. Parece que está a pedir uma opinião. Eu li Sim, alguns que... desvaloriza, sim, de Sim, facto. eu li alguns que António Costa encomendou aqui à sua agência de publicidade, porventura, que escrevesse este artigo, mas não, eu acredito, pelo menos o título, se calhar ele escolheu o título e depois eles escreveram o artigo. Mas não é muito, não é de facto o tipo de título que seja muito contundente, não é? Não seja muito contundente porque deixa Não, bastante... e o artigo, Tiago, é uma espécie de justificação de uma frase que ele tinha dito, a dizer que os portugueses não se interessavam. Já não me lembro exatamente da frase, ele tinha Certo. dito há uns dias que, a propósito desse caso lá do ex-secretário de Estado Capitão, que os portugueses não ligavam a essas coisas, e qualquer coisa assim do género que ele disse, agora não consigo citá-lo com exatidão. E Devias isso ter caiu mais na mal, pelos ponta da vistos. língua, devias ter mais na ponta da língua as declarações de António Costa. Aliás, São muitas e também faço assim, também eu próprio devia estar devia ter mais presente as declarações de era António qualquer Costa. coisa era qualquer coisa que indicava que ele desvalorizava a corrupção. Pronto, a frase era nesse sentido. E daí o Pois, título agora do artigo do Observador e, sobretudo, o conteúdo do artigo, não é? epá, pois eu agora, sim, Ele está, no fundo, o Dr. Costa, o que ele diz no artigo, está, no fundo, preocupadíssimo com a corrupção e é uma coisa que por ele não passará, sim, não é? sim, está muito preocupado, mas limitou-se a pôr aqui uma transcrição de uma entrevista que deu à CNN, ou seja, Isso está é de facto, preguiça, ele é preguiçoso, não é? pois está muito preocupado, mas não se sentiu necessidade
de se dar ao trabalho. Aliás, eu estou aqui a ver, eu não li isto, atenção, que isto pareceu-me extremamente chato, mas eu estou a ver que há aqui uma pergunta da CNN, outra da SIC, ele se calhar recolheu de coisas de vários sítios, ou então está enganado isto, não É sei. uma compilação de O que é respostas isto? a várias questões Eu não sei o que é isto. Eu não sei o que é isto. que realmente Ah, se preocupa muito com a corrupção. Isso, talvez seja isso. no que depender dele, não haverá corrupção em Portugal. É como, aliás, se tem visto. Portanto, tudo depende do que está ligado ao PS e ao governo, Sim, tem funcionado de forma impoluta. mesmo muito bem. Agora, o que me preocupa é que se isto se torna hábito, quer dizer, se António Costa vem escrever para o Observador cada vez que há suspeitas de corrupção no governo, eu temo que não haja servidor que Não só não haja consiga. servidor, como o próprio con- observador começa a ter a secção de opinião preenchida só pelo Dr. Não, Costa pois e é isso, possa não, pensar em dispensar colunistas que, a meu ver, e que de são forma dispensados, isenta, pois, são relevantes e importantíssimos para. sem dúvida, sem dúvida, essa é a minha preocupação, é que não haja servidor para aguentar com tanta coisa. É tudo. E depois, quer Opinião, dizer, Dr. Costa. sim, depois que se tem que fazer uma hierarquia de que colunistas é que com colunistas, de que colunistas é que se vão ver livres, eu temo, enfim, temos de estar no topo dessa, De todos, menos do Dr. Costa, sim, não é? do Porque Dr. é Costa. como tu disseste, se ele vai falar, se ele vai escrever um artigo por cada vez que há uma suspeita forte, normalmente de atrapalhadas no governo, Sim, aquilo saem 3 artigos por dia. é possível que Não há sim, espaço para mais, não é possível que sim. Em relação àquela exibição de Rui Rio da Varanda, o que é que achaste? Aquela versão do Romeu e Júlia, aquela serenata. O Rui Rio fez uma serenata aos jornalistas, não é? Uma espécie Eu de. achei que o estado de espírito que o levou à varanda e que o levou a dizer aquelas graçolas e tal, que eu compreendo, porque o homem deve ter achado aquilo um bocado espantoso, Sim, não é? Aquilo tudo um bocado sim, espantoso e resolveu sim. mostrar alguma indiferença, algum desprezo por aquilo tudo, que não teria nada a temer, e acredito que não teria nada de grave a temer. Mas depois o Dr. Rio deu uma entrevista a uma televisão qualquer e aquele estado de espírito com que ele estava na varanda já se tinha dissipado, ele já estava um bocadinho mais irritado, não é? O que Estava também se irritado, sim. compreende, o que também se. Sim, sim. Às vezes uma pessoa, a reação, no momento, tem assim uma reação nervosa Sim, que pode ter dá para, sido. assim, para um registro um bocadinho mais engraçadote dos É. nervos, e depois quando uma pessoa acalma é que percebe realmente, eventualmente, se for esse o caso, da gravidade da situação, ou, enfim, da percepção de quão a despropósito poderá ter sido aquela ação da justiça, que depois então se calhar poderá ter assim uma reação um Agora, bocadinho o mais Dr. Rio, que eu abrutalhada. saiba e que me lembro, foi cúmplice do governo na alteração da Procuradoria-Geral da República. Eu não me lembro do Dr. Rio ter ficado Pois a é que, titular da sim, Procuradoria-Geral. sim, o doutor Rio tem esse histórico, não é? Tem esse histórico Pois. de se mostrar sistematicamente muito incomodado com a justiça e com a comunicação social. Às tantas, quer dizer, a certa altura é que o relógio parado está certo 2 vezes por dia, não é? Às tantas, pode haver circunstâncias em que acaba por ter razão, e é possível que estejamos num estado de coisas em que possa, de facto, em que essas dúvidas que têm em relação ao sistema de justiça e à comunicação social possam não raramente ter razão de ser. Mas enfim, essa é a atitude que conhecemos de base ao Dr. Rio, não é? Sempre Sim, essa. e há o acréscimo de ironia do facto do Dr. Rio, que sempre fez o jogo do PS, ou que nas coisas essenciais fez o jogo do PS e nunca se Sim, demarcou pelo menos o suficiente, ser agora usado para desviar as agir, atenções de sim. uma série de histórias ligadas ao PS que de repente realmente desapareceram. Continua a ser muito útil ao É PS, o Dr. muito Rio. útil, Dr. É Rio. impressionante porque realmente isto parece, esta prática que levou a Justiça agora a investigar Rui Rio, parece que é uma prática que dura para aí há 40 anos e se não em todos os partidos, quase. Sim, E, no sim, entanto, a sim, sim, Justiça sim. concentrou-se, aparentemente, naqueles anos, nos únicos em que o Dr. Rio foi líder do PSD. Portanto, nesse aspecto é de facto bastante irónico que alguém que tenha, Sim, se que alguém tenha que não estendido merecia ser castigado pelo PS assim. era o Dr. Rio, merecia um Por outro prémio, lado, não um continua a ser castigo. extremamente útil, não É é? útil. Dessa perspectiva, continua a ser extremamente Ocorre útil. uma expressão que começa por idiota, mas não vamos usar isso.
Não vamos, Não não vamos a vamos, propósito do Dr. Rio, coitado do não homem. vamos usar a propósito do Dr. Rio, até porque no segundo tema da semana também vamos falar muito de idiotas. E se Idiotas. calhar, se gostar, podíamos esgotar tudo aqui na primeira e depois faltavam-nos Mas coisas para esses de dizer. que vamos falar são claramente idiotas inúteis, não é? Quer dizer, aí Pois é isso, não tem serventia são nenhuma. também idiotas, sim, mas estes são inúteis. Desculpa. Alberto, passamos a esse segundo tema da semana? Passamos, claro que sim. Vamos a isto, até já. Ora, cá estamos então, Alberto, para o segundo tema da semana, que envolve então também ele, idiotas. Como disseste bem, neste caso, inúmeros idiotas absolutamente inúteis. Referimos-nos aos Tire Extinguishers, não é? Que voltaram a atacar em Lisboa. Não sei se aí por cima, Alberto, desculpa, eu aí por cima tão Estou mesmo cá por genericamente cima, falando. estou mesmo muito Pois, agora, no- em Bragança, nos arredores de Bragança, Uhum. eu quero crer que se calhar os Tire Extinguishers não atuam com tanta Eu frequência. quero crer que não, e quero crer que se atuassem, o destino deles seria um bocadinho trágico. Acho que a Achas rapaziada que aqui era capaz de não lidar muito bem com isso. como com estas modernices do... Achas que... Eu tenho essa esperança que as pessoas daqui ainda mantenham assim Sim, que não estejam... Que não alguma estejam energia, digamos. pois, e sim, por não serem, provavelmente no dia a dia, tão massacradas com este tipo de situação, não tenham amolecido tanto, não é? É, sim, Portanto, sim. vamos juntar aqui num pacote um conjunto grande de idiotas inúteis, os Tire Extinguishers, o movimento, ajuda-me, Climáximo, é O assim, não é? Climáximo, que é Climáximo, dirigido por um genro do Dr. Louçã, portanto, ótimas portanto, referências, à ótimas partida, referências, sim, 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 tudo sim. para ser um movimento de cariz político Ponderado e moderados, muito bons, ponderado e interessado em descobrir soluções para problemas. claro. E depois fechamos este grupo com uma ilustre, que é a Ministra do Ambiente espanhola, que chegou, esta Palerma chegou a uma reunião sobre o clima em Valladolid de bicicleta, ela acompanhada de duas outras pessoas, provavelmente assessores. Para já, eu acho que ela ou das duas, uma, ou põe um capacete, e isso também foi referido nas redes sociais, ou põe umas rodinhas, porque ela tremelica ali um bocadinho, aquilo assim pode ser Sim, perigoso. e é um bocado atrapalhada a senhora. E a tremelicar. Portanto, o que é que ela optou por fazer? Optou por pegar numa bicicleta para aí a 100 metros do local da cimeira, para mostrar que, como Ministra do Ambiente, está extremamente preocupada com as mudanças de tempo. E então foi de bicicleta. Acontece que à frente dela ia uma escolta, num carro que queima combustíveis fósseis, e atrás deste pequeno pelotão vinha um outro carro também a queimar combustíveis fósseis, com malta a filmar o stand da ministra para a posteridade. E, portanto, foi uma semana rica em termos de... Eu acho que a ministra espanhola, começando por aí, Tiago, eu acho que ela não quis mostrar que dá o exemplo e que anda de bicicleta, porque isso ficou demasiado óbvio que é mentira, não é? Eu acho que ela quis mostrar Sim. de uma forma um bocadinho arrevesada o grau de credulidade das pessoas que levam estas coisas, estes Sim, stands a sério, não é? é Acho possível que sim, é tenho a possível que sim. esperança que ela tenha querido gozar com isso. Porque aquilo era de tal maneira evidente, de tal maneira desconchavado. Idiota, não é? De tal Idiota, quer maneira dizer, idiota. quem é que vai levar? Sim, senhora, esta senhora percorreu os últimos 100 metros de bicicleta a tremer, com os carros à frente e atrás. Isto sim é um exemplo. Quem é que vai ver aquilo e acreditar nisto? Quer dizer, achar que isto é importante ou relevante para o clima? Eu espero que não, e o facto também de muito em breve irmos ter eleições em Espanha também seja já um bocadinho consequência Salvo erro do próximo domingo, não é? exatamente, que seja também isso um sinal de que os espanhóis provavelmente já estão um bocadinho fartos de aturar, não só obviamente este tipo de número, mas os vários números que o governo socialista espanhol tem oferecido nos últimos tempos. Sim, mas é possível que Sim, isto... quer dizer, que aquilo, ela está a mostrar que quem leva aquilo à letra, quem toma aquilo à letra, é demasiado estúpido para poder ser levado a sério. Quer dizer, portanto, eu acredito que a senhora tenha querido apenas desmontar este tipo de farsas, não é? Que os nossos políticos já fizeram, também já vimos aí para aí alguns nossos, e já Sim, não só deste governo, já há coisas mais antigas, aqueles dias mundiais da bicicleta e umas coisas do género, e da Pois, exatamente, trotinete, sim. em que eles fingem que andam ali 30 metros de bicicleta e vão ali com cuidado para ver se não caem e tal.
claro. Denunciando que nunca, que não usa uma bicicleta desde os 6 anos para aí. Naturalmente, quer dizer, como as pessoas adultas em geral não fazem, a não sei que sejam ciclistas profissionais. E, pá, Lá alguém está. gostar Não, uma volta de bicicleta ao domingo e também não condeno isso, não é? sim. Mas Ah, é importante destacar isso. É normal que os adultos não andem de bicicleta, porque, eu estou farto de dizer isto, mas ninguém me ouve. A bicicleta é um brinquedo. A bicicleta é um brinquedo. A bicicleta não é um meio de sim, transporte, é um brinquedo. já foi Já vagamente um meio de foi. transporte, hoje não. Quando não havia meios de transporte, como deve ser, tinha que se recorrer à bicicleta, que não é um meio de transporte, para as pessoas irem de um lado para o outro. A partir do momento em que se inventaram meios de transporte dignos desse nome, Uhum. a bicicleta tornou-se um brinquedo Como o para skate, crianças por e exemplo. como o Pá, skate, exatamente, como as coisa, trotinetes, trotinetes mas são brinquedos. são tudo brinquedos. Não são coisas para as Uhum. pessoas usarem para se transportarem a si e às suas famílias. Não há mal Especialmente, nenhum em que alguém ande de bicicleta e goste de dar uma volta de bicicleta, claro, como alguém obviamente, andar a brincar um bocadinho ali nas rampas com o skate, sei lá, na Casa da claro, Música, ou não sei o quê. Foi certo. para isso que aquilo foi construído, aliás. E não há Não nenhum foi dos mal mais nisso. baratos, não foi dos Não, skateparks mais baratos, é dos conjuntos de rampas de skate mais caros do mundo, mais provavelmente, caros. E aquilo mas está valeu a tudo mal pena. feito, não há ali um ângulo de 90 graus, aquilo está muito esquisito. É verdade. Não há uma parede direita. Agora, alguém confiar no skate ou numa bicicleta exclusivamente para ir de Sim, A a B, ainda por cima nas nossas cidades, porque epá, sim. na maioria dos países as pessoas fazem cidades, as cidades grandes são feitas em zonas planas. Eles viram uma Uhum. zona plana e olha, aqui era um sítio giro para uma Talvez cidade. seja bom, Em exatamente. Portugal, as duas principais cidades parece que foram feitas, só faltava fazer uma na Serra da Estrela, porque foram Sim. fazer onde havia mais desníveis, onde eles Na encontraram Serra da mais Estrela, desníveis. mas também não é só nos vales, como a gente vê Não, na não, Áustria e não, na era Suíça. por É ao ali, longo assim, não da é? serra toda, tem toda a encosta, e Exatamente. lá em cima e do outro lado. Olha que, dadas as devidas distâncias, Porto e Lisboa parece que foram quase escolhidos assim, quer dizer, eu Sim, acredito que os povoados iniciais tenham começado à beira-rio ou qualquer coisa do género, claro, num bocadinho, mas eram um 10 pessoas bocadinho, ou 12. A claro. partir Não era daí, para depois começar a galgar colinas por aí não para foi baixo e para grande ideia cima. aquilo, não. E Não, não. portanto, para andar de bicicleta é um bocadinho impossível, a menos que seja pá, o Lance Armstrong com Sim, anabolizantes e tal. com muito anabolizante, sim. Se Mas a fosse, suplementação, a comida já está cara. A suplementação, é pá, então está deve estar caríssimo, assim, os pela hora anabolizantes. da morte, não dá para Não estar, estou não a dá par para do estar a preço dos comprar isso. anabolizantes, mas é. Mas não devem estar baratos, de Ou seja, certeza que não estão agora um baratos. bocadinho a sério, para a bicicleta ser útil como meio de transporte, quer dizer, é como achar que o fax ou o telégrafo é útil como meio de comunicação, quer dizer, hoje não se justifica. Não, Hoje não se justifica e faz muita impressão que qualquer pessoa, qualquer político, sobretudo, que alerte para os perigos dos combustíveis fósseis, o possa fazer sem que a gente se ria na cara dele, enquanto utiliza combustíveis fósseis, como eles obviamente utilizam. Desde claro. logo naquelas conferências em que eles se reúnem, em que usam dezenas ou centenas de aviões a jato para se reunirem e discutir o perigo que é usar aviões a jato. Sim, A partir mas desse em momento, quer muitos, dizer, como é que se pode levar a sério essa gente, não é? mas atenção que há muitos que levam a bicicleta dentro do avião a jato Sim, sim, e e descem dão as uma voltinha escadas, lá. sim, e do avião até ao terminal vão de bicicleta. Ahm, sim, realmente, a bicicleta é um meio de transporte muito giro, principalmente quando uma pessoa, imagina, estás no trabalho, né, sais do trabalho e precisas de ir buscar os miúdos à escola e ao supermercado. É quando Uhum. ajeita uma bicicleta para as compras do mês e para trazer as crianças, é ótimo. E depois Aquelas para levar, bicicletas tandem, não é? Que têm assim vários dá um lugares e tal. jeitão, sim, sim, dá E um vem a jeitão. família toda ali. Não, a bicicleta é um meio de transporte muito giro, só lhe faltam mesmo duas rodas ao lado daquelas duas, outras duas. E um E depois uma motor, espécie de uma carapaça por uma cima. carapaça e E com um motor depois lá dentro. Sim. que faça aquilo andar sozinho. É o ideal. Idealmente seria isso, o meio de transporte que nós usávamos para nos locomover, mas, Na enfim, falta vamos disso, sonhando. seja a bicicleta. Olha, mas eu queria também falar um bocadinho mais da ação do grupo Climáximo, porque eu gostei. Eles foram a um Ah, campo de golfe aqui na região de Lisboa para protestar contra o desperdício de água. E o que é que eles fizeram para protestar contra o desperdício de água? Gastaram imensa água para fabricar cimento, primeiro. Depois devem ter ficado com imensa sede, por fazer cimento, epá, não é fácil, devem ter bebido imensa é, água que era solta aquele totalmente pó e desnecessária tal. beber. Sim. Exatamente. Portanto, beberam água que era totalmente desnecessária ser bebida, porque podiam estar a fazer a OPA e trabalhar cedo no dia a seguir, porque acho que isto foi de noite. Fizeram o cimento também totalmente desnecessário, porque, enfim. E depois, imagino que o campo de golfe tenha gasto, pá, dezenas, centenas, milhares de litros de água para limpar o cimento que estes jovens puseram nos buracos do campo de golfe. E, portanto, acho que foi um sucesso esta ação
da Climáximo para protestar contra o desperdício da água. Acho que o saldo foi muito positivo, foi mesmo muito positivo. Eles dizem, Alberto, que o problema, portanto, é o desperdício de água e são estes luxos que não nos podemos dar de ver campos de golfe e tal. Eu acho que Eles decidem quais são os luxos. Uhum. não só, sim, eles decidem, porque, por exemplo, o luxo de não ter nada para fazer no dia a seguir, E era isso que eu poder estava a estar pensar. acordado, sim, gastar o tempo da sua vida a levar a cabo este tipo de estupidez, esse é que é um luxo, É é um um luxo, verdadeiro claro, luxo, é um claro. verdadeiro luxo, porque alguém está a pagar as contas a esta gente, não é? Alguém, O facto de não terem que sim, trabalhar e se poderem dedicar a pois é estas. isso. É porque viver vamos lá ver, viver sem trabalhar é uma impossibilidade, porque todos nós consumimos coisas e temos que consumir coisas para sobreviver, não é? Temos que Claro. comer, temos que gastar água, temos que gastar eletricidade. Portanto, a questão não há propriamente uma escolha entre trabalhar ou não trabalhar. Há a escolha entre trabalharmos ou arranjar alguém que trabalhe por nós. Claro. Porque de outra forma não há hipótese nenhuma, e portanto os pais obviamente trabalham pelos filhos e por aí fora, mas de facto, E os para pais dos qualquer. senhores da Climáximo talvez trabalhem pelos filhos, embora É os filhos isso. tenham se calhar 40 anos ou 50, não sei, Sim, e eu e acho os que pais este continuam a trabalhar. é o caso, porque de facto é um grande luxo, é um luxo poder despender um dia a meio da semana, se não estou em erro, esta ação foi a meio da semana. Imagino que tenha sido de madrugada ou quase de manhã, não sei. É de facto um luxo uma pessoa não ter que ir trabalhar no dia a seguir cedo para poder andar a fazer estas brincadeiras. E pronto, e é muito giro. E foi isto o protesto Eles encheram então dos, os buracos do campo de golfe com cimento. com cimento, exatamente, com Está cimento. giro. Está. Parece muito ecológico, tudo muito ecológico. Imagina Uhum, as uhum. litrosas de água que não foi preciso para limpar os campos de golfe e por aí fora. Ah, Sendo que, Estava aqui a por pensar acaso, em formas de se poder sim, reagir ou coisas que se deviam fazer aos senhores da Climáximo e outros cotéis, mas ocorrem, todas envolve elas se cimento calhar são um também e bocadinho penas, intransmissíveis. Hã? ou é mais, ou é, O sim, Catrão em Pena já era giro, mas ocorrem outras. Alcatrão, Sim, 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 sim. sim. Há coisas, sim, em filmes, às vezes vê-se coisas com A minha avó, a cimento. minha avó, quando via na televisão uma notícia de um crime medonho qualquer, uma coisa, sei lá, de uma pedofilia, uma coisa do género, a minha avó dizia: Certo. isto era pegar neste indivíduo e cortá-lo aos bocadinhos. Ocorre-me esse tipo. Atenção, epá, atenção que, não, enfim, Não podia estar vamos, não, mais não longe, vamos, não vamos não vamos, não, incentivar não, não, não vamos por aí, o não corte assim vamos, em máquina tipo fiambre, assim, até porque do, lá, não sei se não é dispêndio exagerado de energia lá, aí sim, é eu sou, capaz. eu sou um ecologista, Tu estás a és um ver? Há ecologista a formas sério, pois muito é. mais simples de resolver esse problema. Isso parece-me obrigar, é Dá um muita bocado de coisa. trabalho, suja É tudo, sim. muitas horas de É, trabalho, isso é muita não. hora de trabalho. Acho capaz de haver outras formas mais simples que não sei se não envolvem cimento também, que já esteja feito, cimento que já Sim, esteja sim, feito sim, e sim, numa sim, obra já. qualquer que já não seja preciso fazer. Portanto, foi uma semana rica em termos de protestos. Eu pensei que, por acaso, voltando um bocadinho aos Tire Extinguishers, eu pensei que eles já tivessem desistido de atuar em Lisboa, mas não, parece que houve mesmo dezenas, são centenas de carros. Ouvi reações na primeira pessoa de pessoas que foram afetadas por isto e ficaram muito satisfeitas. Elas pensaram, uma pessoa em particular que me falou, epá, tinha os pneus todos vazios, quatro do carro, realmente mas isso fez-me pensar, eu realmente se calhar, epá, vou trocar, vou Vou trocar de trocar por uma carro. bicicleta. Exatamente, tenho dois filhos, mas amanhã já não vou vão de bicicleta aos putos, epá, não sei bem como, mas uma em cima da roda de trás, outro em cima do guiador, com as Não, Tiago, mochilas e com... sinceramente eu gostaria que alguns destes sujeitos, os do Golfo, os dos pneus, o que fossem apanhados em flagrante por alguém que não tivesse muita paciência Sim, para aturar este tipo de atrasados mentais, que é o termo. E sim. de parasitas, não é mais adequado, acho, de parasitas. E que lhes desse talvez uma lição. Talvez esses pudessem reconsiderar as suas convicções depois de. Talvez, sim, e temos de estar sempre, lá está, temos de estar sempre abertos a aprender e, portanto, podia ser que Sim, essa lição servisse para
para passar aquela fase da parva da adolescência, mesmo que fosse aos 40 anos. Isto são atos puros de delinquência apenas, são idiotas que deviam ser adultos ou têm idade supostamente tecnicamente adulta, legalmente adulta. Já não sei, porque isto hoje em dia a adolescência vai até aos 25, o que é? Sim, no caso da Climáximo vai até aos 70, sei lá. É possível, sim. Não faço Mas quando ideia. quando se envereda por essa matriz ideológica, É para a vida. Sim, exatamente, o próprio conceito ideológico, digamos assim, assume que há uma eterna pré-adolescência, se calhar, nem adolescência. Tu para repara, há aceitar um aquele sujeito, tipo nem não sei o nome dele, e se soubesse também não diria, o tal da Climáximo, há um sujeito que cria uma organização que ele acha que é útil para a sociedade, que mais ninguém reconhece, cuja utilidade ninguém que tenha 2 neurónios reconhece, e ele acha-se no direito de ter uma carreira à custa. Isto é que é criar a própria carreira. Isto tem aqueles discursos das startups e dos empreendedores. Isso é um e não sei empreendedorismo que se calhar com o qual não gostaria é? de ser confrontado, é assim devido, porque é nojento isso do empreendedorismo. Exatamente, ele não Mas gostaria. E como é que isso sobrevive? Há aí umas subvenções porreiras para ter este tipo. Pois tem que haver. Claro, Tem que haver, porque isto produzir não produz nada, pelo contrário, só destrói, não é? Isto é o uma valor coisa feita para a generalidade das pessoas disto é negativo, não o é? valor acrescentado é negativo, É exatamente. negativo, exatamente. Portanto, quer dizer que este tipo vive de alguma maneira, conseguiu inventar uma maneira de viver, tem ali uns idiotas à volta, 2 ou 3 ou 5 ou 15, se calhar também conseguem viver disto, os demais são apenas voluntários. Isto é como isto é um culto religioso, não é? Pois há aqueles maluquinhos que acham que estão ali porque o destino chamou para estar ali e tal, estão ali até de borla, não é? Claro. Porque obedecem ao carisma do líder da seita, deve ser este género do Louçã, no caso, como noutras coisinhas destas. Isto é uma coisa de família, quer dizer, isto não é bem de família, que é por runs in the family, não é? Esta coisa por osmose. Não sei o que é que a filha do Louçã exatamente, ou a esposa deste senhor faz no meio desta história toda. Pronto, não sei se também pertence aos quadros, como é que é, aos quadros sociais da Climáximo, não é? Pode ser vogal da Assembleia. Talvez. Da mesa da Assembleia Geral. Não sei, agora esta gente consegue viver, estes tipos têm uma certa idade e conseguem viver sem produzir absolutamente nada de válido. Isso já era mau, não é? Isso já era mau, mas aqui neste caso não é só sem produzir, não, mesmo destruindo, não é? É destruindo e causando todo o tipo de transtorno material e não só. Eu nunca joguei golfe na vida, quer dizer, Pois eu também não, quer dizer, já experimentei, mas não. Nem isso. Sim, mas não defendo propriamente nenhum interesse. Mas tenho ideia que aqueles tacos são pesados. Por isso podiam ter uma utilidade, eu acho que a hora escolhida para fazer isto provavelmente não foi inocente, não é? Inocente, porque de facto não me lembro de ver gente jogar golfe de madrugada ou durante a noite, mesmo de noite, sim, provável. capaz de ser mais difícil, porque o buraco já é pequenino, pá, de noite então. Sim, mas de facto é aquele tipo de modalidade, é um bocado como o hockey em patins, não é? Se aquela malta decide começar toda a pancada, quer dizer, cada um com um pau na mão, a coisa só pode acabar mal, não é? E no golfe é mais ou menos a mesma coisa. Mas pronto, foi isto. Fizemos o resumo das estupidezes da semana. A sociedade de conforto ocidental chegou a tal ponto que produz este tipo de aberrações, não é? Sim. O conforto é tal que e não me queixo disso, não vou queixar do conforto, mas a verdade é que se consegue produzir. Este é um exemplo, depois há outros exemplos ligados a outras coisas, sei lá, destes movimentos lá está, a forma de sexualidades e de géneros e essas coisas, mas este é um... Há riqueza acumulada suficiente para garantir que há cada vez mais gente a fazer vida deste tipo de coisas, não é? A garantir que uma parte da sociedade consegue viver da parasitagem, sim. Exatamente, sim, absolutamente, claro. E por aqui, por todo o lado do mundo ocidental. Todo lado, sim. Bom, foi pesadota esta segunda parte e por isso chega em melhor hora do que nunca o reclame do anúncio do azeite talismã. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol,
Lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Que alívio que é sempre visualizar o reclame do anúncio do azeite talismã, cujo apoio continuaremos sempre a agradecer, e aproveitamos para relembrar também aos nossos espectadores e ouvintes que devem subscrever o canal de YouTube do Comitê Central para depois serem notificados ou avisados, ou lá o que é, da estreia de cada programa e poderem também deixar os vossos comentários que nós depois trazemos aqui ao programa, e eu vou fazer desde já isso com um comentário de um espectador. Agora estou na dúvida, Rasparta, se é um espectador ou se é uma espectadora. E daqueles nomes esquisitos. Eu copiei o comentário para aqui e agora não consigo fazer muito zoom e a fotografia não está muito nítida. Eu vou arriscar, acho que não sei, peço imensa desculpa ao nossa espectador AC Maia 1970, que deixou um comentário. Eu devia ter visto isto com mais antecedência. Deixou de facto um comentário muito interessante na sequência de, na semana passada, termos falado da vinda para Portugal dos 300 médicos cubanos. Então diz assim este nosso espectador. Quando estou a dizer nossa, não é por causa destas modernices do Não, pois não. alfabeto, Espero é mesmo que não, porque, espero que não seja por isso. quer dizer, não sei se é, mas não é necessariamente, é só mesmo porque não estou a conseguir identificar. Então vou citar. Esta história dos médicos cubanos faz lembrar aquela anedota. Pergunta um jornalista capitalista ao Fidel Castro. Diz-se que Cuba é tão pobre que até as médicas são prostitutas. Isto é verdade? E responde o Fidel. Estão enganados. Cuba é tão próspera que até as prostitutas são médicas. Realmente, fim de citação. Muito obrigado ao AC Maia 1970, porque realmente veio muito a propósito este comentário na sequência do tema que abordámos aqui a semana passada, e também veio muito a propósito daquele que foi o nosso segundo tema esta semana, não é, Alberto? Não saímos propriamente aqui muito desta zona ideológica da malta. De idiotas, ok. Sim, talvez seja a forma mais fácil de qualificar, e não vamos sair desta zona, porque para o terceiro tema desta semana trouxemos a visita a Portugal do presidente cubano. Quer dizer, quem o trouxe foi o professor Marcelo, que o convidou, não é? Quem o trouxe? O professor Marcelo, sim, que tem um gosto, é o professor Marcelo, que denota desde o início do seu mandato, desde o início do primeiro mandato. Do primeiro mandato, foi logo das primeiras coisas que ele fez. Era uma prioridade mesmo que ele tinha. Conhecer o Fidel. Antes que o velhinho morra, vou a Cuba conhecer o Fidel. E o velhinho morreu pouco depois. O velhinho morreu poucas semanas depois, acho eu. Coincidência? Não me lembro, sim. Em princípio, coincidência. Sim. Mas ainda bem que o professor Marcelo chegou a tempo de conhecer ao vivo o funcionário, sim, Fidel Castro. Realmente deve ter sido o Ted Bundy e o estripador Milwaukee já tinham morrido. Quer dizer, eu queria conhecer. O Ted Bundy já não está disponível. Já não está disponível. Não há já não há assim aquelas lendas disponíveis no mundo da psicopatia, já não havia muitas. Então o professor Marcelo escolheu o Fidel Castro. Então. Vou rapidamente a Cuba, porque é das minhas últimas oportunidades, realmente. Conhecer um serial killer assim ao vivo. Então. Sim. Epá, atenção, que um Ted Bundy, um Jeffrey Dahmer, ronce de inveja perante estes meninos, não é? E número de vítimas, sim. Claro, sim, Deus. São coitadinhos, não é? Sim, eu imagino que o professor Marcelo não teria gostado de conhecer o Mao Tse-tung. Isso é que tinha sido fogo. Caramba, foi pena. Um Pol Pot, uma brincadeira dessas, sim. Um Lenin, um Stalin, mas enfim, pronto, olha, teve que contentar-se com Fidel Castro, já não é mal. Entretanto, são 40 mil mortos, parece, ou 30 mil, não é? 40 Atenção que per capita, eu não sei se, em termos de percentagem da população, não é? O Pol Pot deve levar a palma. Acho que o Pol Pot não dá hipóteses. Não dá hipóteses. Depois, no caso do Mao Tse-tung, quer dizer, a quantidade é imensa, milhões, mas também... mas quer dizer, na China tem muita gente. O percentual não é deve outro, ter sido. não é? Digo eu. Eu não sei, talvez o Gengis Khan consiga estar acima mas eu não estou a ver
Talvez, mas o Pol Pot, foi um terço, acho eu, do Mas o Camboja. Fidel já foi bastante razoável em matéria de Já foi carnificina. bom, já foi bom. Não é aquele cromo central da caderneta, que tem vários Não, mas cromos que constituem um grande cromo, mas é já daqueles difíceis. portanto, o professor Marcelo gosta de true crime e gosta de psicopatas e dessas histórias e Sim, quis conhecer um ao vivo e agora quis conhecer um sucedâneo, não é? um sucedâneo que é Convidou o um tal. sucedâneo dele, Como é que está a correr a carreira a Miguel Dias Canel? As coisas Canel. por Cuba, sabes como é que estão, Alberto? Acho que está impecável, como sempre, não é? Impecável, não é? É um exemplo de que uma sociedade pode funcionar sem o capitalismo, pode funcionar de forma próspera, o que leva à inveja dos americanos e ao ressentimento natural, porque mostra que a sociedade deles é decrépita e decadente, e Cuba serve ali é uma espécie de contraste. Vejam como as coisas podem correr bem sem capitalismo, e então por isso Daí é que eles não aqueles. querem, daí eles embargarem aquilo. E como embargam aquilo, Cuba não tem absolutamente nada. Cuba, que é muito próspera e funciona muito bem, vive na Sim. miséria mais atroz por causa do embargo americano. E Há qualquer coisa ali que era preciso ser resolvida neste contrassenso, neste dilema, mas de alguma maneira isto explica-se, não é? Portanto, Cuba está muito bem, mas Cuba está muito bem graças ao regime político que escolheu, está muito mal por causa do embargo americano. Sendo que mesmo o embargo americano não inclui vários tipos de produtos, segundo julgo saber, incluindo muitos de primeira necessidade, mas E não afeta mais nenhum país, ou seja, os outros países podem todos negociar. Cuba pode sim, comprar os Maserati que quiser, não é? E essas coisas sim, todas, não é? sim, Parece que não tem sim, pois comprado exatamente, muitos, a sim. não ser lá se calhar para os senhores do regime, não é? Digo eu. Sim, ainda não precisam comprar tudo na América, não é? Há tanta coisa, há tanta É capaz de bugiganga poder. boa em tantos Acho que há outros outros sítios. países com os quais se mantêm relações comerciais, não é? Digo eu. Não é? Sim, sei lá, e coisas tão boas como dizes, referiste Itália, França, sei lá, há tanto bugigangas da China, há Pronto, tantos só não tem países. McDonald's e Burger King e lá o que é, mas de resto eles podem ter. Isso até pode ser apontado, olha, por esta Sim, malta do clima, até é um extra, é mais um extra. exatamente, É mais um exatamente. extra. Mas bem isto a propósito da visita, portanto, da visita a Portugal deste Sr. senhor, não é? Miguel, Sr. Eu não sei Miguel se eles vieram Dias acertar, Canel. não sei se vieram acertar detalhes sobre. Sabes o que é que isto parece? Agora ocorreu-me, parece. Imagina os navegadores portugueses no século XVI a chegarem ali às costas da África Uhum. e a combinarem com os traficantes de escravos locais. Como é que se vai processar? Será que é para ir a processar isto dos médicos? Como é que Deve agora ter a ver com os médicos, claro, do claro. tráfico dos médicos, Sim, não é? Como é sim. que agora vamos organizar isto? Este tráfico não é? Transatlântico de médicos de Cuba para Portugal. Pelo Provavelmente ter a menos é ver. trans, ou seja, é moderno, não é? Não, pois isso é, isso são coisas que, isso é um aspecto positivo que raramente esta malta aponta É ao valorizado. Império Colonialista Português. É que eles já nessa altura topavam que o que fazia sentido era uma coisa Comércio trans. transatlântico. Exatamente. Desculpa a piada, desculpa, Não, francamente. acho que, por amor de Deus, Não resisti. eu serei sempre a última pessoa a quem tens de pedir desculpa por esse tipo de A criticar um mau trocadilho. eu sou grande fã de trocadilhos, das minhas Também coisas gosto. preferidas. Mas, portanto, eu sei que tu noutro fórum já tinhas referido esta visita. Não sei se querias desabafar mais alguma coisa. Não, parece que Foi uma além da forma visita, a pomposa, visita é não é? oficial, não é? É uma visita oficial, convite do professor Marcelo, recepção na Assembleia da República. O homem não apareceu aí num avião da TAP Não, 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 e não, não, viram-se não. forçados a recebê-lo em vez de mandar para trás, dizer, pá, Nada, não pronto, foi vá lá. embaraçoso, não foi ali uma circunstância qualquer que criou um incidente diplomático, não. Pois, Foi o professor podia ter Marcelo que sido. convidou mesmo este colaboracionista de destaque de um regime sanguinário, não é? É o rosto daquilo atualmente, não é assim uma lenda como o Fidel, mas é o que se pode arranjar neste momento. Foi convidado pelo professor Marcelo, Presidente da República, foi recebido pela segunda figura do Estado, o Presidente da Assembleia da República, esteve presente num jantar no Palácio da Cidadela, em Cascais, em que estavam, acho eu, estas personalidades, mais a terceira Uhum. figura do Estado, o senhor Primeiro-Ministro, e depois participou, foi recebido em êxtase, numa coisa organizada pelo PCP, nas instalações da Voz do Operário, foi recebido por 2.000 e tal pessoas em êxtase, a apoiar o regime cubano, e o que o regime cubano tem feito pelos cubanos, e a condenar em simultâneo o embargo americano. Não é? Pois, sim, acho que a sala principal não chegou Não para tantos fãs. para tantos Isso é fanáticos. muito, eu não percebo, é porque é que, perante isto, eu esperaria que, imagina, o charter que vai trazer os 300 médicos para cá, voltasse para Cuba, é pá, a abarrotar de gente, uma vez que a vida em Portugal está A complicada, querer e pelos viver lá, vistos, não é? sim,
que não houvesse tipo daquelas corridas de género saída dos americanos do Afeganistão, o aeroporto cheio de gente, Sim, a sim, querer sim, sim, encher sim. Portugueses a os querer ir para aviões, Cuba. portugueses a querer ir para Cuba, sim, para terem uma ideia de como a vida é boa em Cuba, não é? Aqui está Eles como sabem está. que a vida é boa, por isso é que eles celebram lá na Voz do Operário as maravilhas de Cuba, portanto deviam pedir, Sim. não digo asilo político necessariamente, mas deviam pedir um visto de Além de que imigração aquilo, para Cuba. sim, além de que aquilo, pelo visto, é bom para férias, não é? Sim, Mas sim, se não sim, fosse por tem. isso, pá, ir para férias ver, não precisavam de ir com o compromisso de ficar, mas vão lá, vão ver, desfrutam de umas férias e de certeza que no fim dessa semana ou 15 dias Já não voltavam, já não já não voltavam. voltam, Não, constatam que é tão bom de facto que não voltam. E depois só têm que ir para as praias enxutar aqueles cruzeiros com milhares de americanos que vêm dos Estados Unidos também a querer viver em Cuba. sim, sim, Aqueles sim, sim, barcos sim. que vêm da Flórida e assim, E que aqueles que querem vêm de jangada da desembarcar. Flórida, desesperados, sei Sim, lá, sim, 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 são milhares e milhares de pessoas. jangadas e Tirando esse iates, problema, então, os iates, sim, a atracar ali em Cuba para irem viver para Cuba. para viver lá. Portanto, presidentes cubanos, sim senhor, eu imagino que, por exemplo, o André Ventura não fosse recebido pelo Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia da República e pelo Primeiro-Ministro em nenhuma circunstância. Mas o André Ventura é um deputado eleito pelas pessoas, pelos cidadãos Ah, portugueses, portanto não tem pois é. não é obrigatório que que eles tenham o dever de o receber, não é? Portanto, É políticos, sim, exato, políticos eleitos por cidadãos portugueses não devem ser recebidos. não Mas deve, isso eu eles percebo. recebem alguns, não é? Não recebem, não, mas não têm que receber, não Não, têm que pois não tem que respeitar receber. o voto dos portugueses, não é? Portanto, e Não é obrigatório. políticos não eleitos por cidadãos de outros, políticos ditadores não eleitos, portanto, por Aí cidadãos de outros sim, países, sim, aí sim. sim, Ok, sim, ok, aí sim. ok. A Vai ver, menos que ele fosse, epá, que se dissesse de extrema-direita, não é? ah, Mas estas normalmente minudências, nas Caraíbas as ditaduras já houve de extrema-direita, sim, mas não. A menos que a tendem a, extrema-direita, como no tempo da Argentina, declarasse guerra a uma democracia como foi em Inglaterra, ao Reino Unido, não é? aí estariam sim, Aí sim, aí é boa gente. Eles chegam sempre lá. conseguem ser. Conseguem. O bom de ter, lá está, de ter estas ideologias idiotas é que de facto a coisa encaixa sempre, de uma Encaixa maneira ou de sempre. outra, é sempre E tal, a possível dar a Operação volta. Condor, os argentinos fascistas receberam os nazis e lançam dissidentes políticos de aviões para o meio do oceano à meia da noite. Está mal, está mal. Mal, isso é Tal, pá, errado. eles declararam guerra à Thatcher, estou em guerra com a Thatcher por causa lá de um rochedo que tem 3 tipos lá em cima e tal, e que todos Exatamente. querem ser ingleses e não sei o quê. Então já, Está impecáveis, certo, está impecáveis, certo. muito bom, grande Muito bom. regime. Epá, as pessoas são livres de mudar de opinião, Alberto, e não é? De avaliar caso a E de caso. serem imbecis Sim, completos, exatamente. não é? E cada um tem ou não espinha consoante achar que é mais proveitoso. E, portanto, assim vamos por Portugal. Foi uma semana, eu sinto que foi uma semana que nos faz encher de esperança e de esperança num futuro melhor. Sim, E sim. porque de facto houve aqui um conjunto de coisas muito giras. Alberto, não sei se tens mais alguma coisa a Não, acrescentar sobre a visita. ficamos por É aqui. capaz, porque eu desconfio que para a semana nós não vamos conseguir livrar-nos, genericamente falando, destes assuntos, porque é assim, o nosso querido Portugal, que nós tanto amamos. É preciso Alberto, dizer também já agora, também há pessoas sim, noutros países, supostamente então não democráticos, há. que também veneram estes malucos, não é? Portanto, isto não Então está... não há, olha, sim, eu lembro-me de um Canadá, até há tão pouco tempo Sim, apontado sim, sim, como sim, 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 farol, sim. uma Nova Zelândia, Também apontados como faróis da não me chocaria democracia. muito que no estado atual do Canadá, este senhor de Cuba fosse Não, recebido também com honras, não é? Se calhar já não, foi. mais, há aí um boato muito giro na internet que Do eles chamam, filho, do outro, sim, já sei, já sei. que é realmente muito engraçado e que, como todos os boatos, tem ali, a história é bem montada porque o boato é de que o Justin Trudeau, o atual primeiro-ministro canadiano, é Canadiano. filho, É filho é filho do Fidel Castro, Fidel. porque aparentemente os pais eram de facto muito amigos, amigos mesmo, como um bocadinho como o professor Marcelo gostava de ter Sim, sido, sim, 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 do sim. ditador cubano, e passaram tempo, iam a Cuba e tal, mais ou menos numa altura em que de facto parece coincidir com o nascimento do Justin Trudeau, e E portanto há até, se tirarmos as barbas ao jovem Fidel, ele é fica isso, parecido com é o isso, Trudeau, não é? correm na net, sim, muitas imagens, tipo um ao lado do outro, do jovem Uhum, Fidel uhum. e do jovem ainda, Justin Trudeau.
que alimentam de facto uma teoria da conspiração muito gira. Teoria da conspiração que, como sabem, é aquele tipo de teoria que ao fim de cerca de 6 meses se torna Realidade. verdade. É mais ou menos isso. Vamos ver se esta também é mais uma dessas. Tinha a sua piada. Alberto, Ideologicamente está mais ou menos não, provado que é pois, sim. filho do Fidel, não é? Sim, Agora, sim. Mas não sei, biologicamente não sei. espiritual, pois, espiritual é claramente. Sim, sim, sim. E ok, no fundo é isso que conta. É isso que conta, claro. Pai claro. é quem cria, até Pai é ideologicamente. quem cria, pai é quem ama. Sim, exatamente. Precisa. Sempre gostei dessa frase. Não sabia. Sim, sim, essa segunda parte, sim, acresce aí um toquezinho de sentimento, que é giro. Bom, ficamos por aqui com um cheirinho de política internacional, que também é sempre muito bem-vindo. Alberto, só lembrar aos nossos espectadores também para acompanharem a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Subscrevam o canal do YouTube Comitê Central e para a semana estamos cá, segunda-feira, às 21 horas. Até lá, uma boa semana Estamos, para sim, todos. senhor. Obrigado. Deus, boa noite.